Paz do Senhor Jesus para todos aqueles que querem a paz. Eu queria falar um pouquinho sobre sonhos. É um assunto bastante extenso, é um assunto bastante polêmico, é um assunto bastante negligenciado. Aliás, os sonhos são negligenciados por maioria das pessoas. Mas eu queria falar um pouco de sonhos, contar um pouco da minha experiência que eu tenho com sonhos. Eu já venho fazendo um acompanhamento assim na minha vida, desde que eu comecei a me converter. Eu comecei a ter sonhos de Deus na minha vida, outros não. Então, tem muita gente que fica... A gente tem uma prática no nosso meio, na igreja, no meio dos crentes, de que aí quando sonha, vai lá e conta para um amigo, para um irmão de confiança. Vai lá e conta o sonho. E aí, vamos orar. E aí, né, às vezes o irmão dá um discernimento lá da cabeça dele, um achômetro dele, e aí ora. E aí, alguns são perigosos, né? Esse mundo do sonho é muito perigoso, porque às vezes o sonho vem, a pessoa ela sonhou e ficou comovida, ou ficou abalada com aquele sonho, ou ficou desesperada com aquele sonho, e foi um aviso muito real, e teve até barulho, e ela acordou. Enfim, são várias situações inusitadas que acontecem quando você tem um sonho. E aí a pessoa começa a tomar decisões a partir daquele sonho. Tem muita gente que toma decisão a partir daquele sonho, depois se decepciona. Ou vai até uma pessoa que acha que sabe interpretar um sonho, e vai lá e fala uma coisa, uma asneira pro irmão. E tem aquelas pessoas também que sonham todo dia. Todo dia estão sonhando, todo dia estão contando sonho, todo dia o Senhor está falando através de sonho. Calma aí, né? Então, eu vou falar um pouquinho de sonhos. Eu não estou falando que eu tenho a verdade sobre os sonhos, mas eu vou contar um pouco de experiência que talvez possa ser semelhante ao que você vem vivendo, ao que você vem passando os tempos e você vem percebendo também. E a gente pode tirar algum proveito, algum conhecimento, algum aprendizado desses sinais que são os sonhos. Os sonhos, eles acontecem desde que a humanidade é humanidade, né? Os sonhos não são agora para os crentes, não. Os sonhos, desde que o mundo é mundo, o mundo que eu falo, globo terrestre, ele acontece. E o sonho, ele é para todos, é indiferente à cultura, a tempo, a religião. E para alguns são levados a sério, para outros é só um sonho qualquer e não levam e negligenciam. Muitas vezes, a maioria das vezes, negligenciam os sonhos por causa do não saber o porquê que está sonhando, o porquê que está sonhando. Muitas vezes com o mesmo sonho acontece, já aconteceu comigo várias vezes, de eu sonhar o mesmo sonho, até 3 vezes na mesma noite eu sonhar o mesmo sonho. Então, opa aí, tem que ter uma atenção, por que eu sonhei 3 vezes o mesmo sonho? Na Bíblia, os sonhos, em muitas ocasiões, serviram como orientação de Deus, né? Na Bíblia, a gente vai ver aí o exemplo de Faraó, que teve o sonho, aí o José do Egito veio e interpretou. A gente teve o exemplo de Jacó, ele sonhou com uma escada, que os anjos subiam e desciam, né? Então, um sonho de Deus. Tem um exemplo aí do próprio José de Maria, mãe de Jesus, né? Que ele teve um sonho, né? Que ele foi avisado e aí foi, e a história você já sabe. A palavra de Deus, apesar de citar tantas vezes sonhos e visões, os sonhos não têm religião. Tanto a religião, nós que somos do cristianismo, quanto as pessoas que são da Umbanda, do catolicismo, do adventismo, lá na África,
lá no Japão, do Buda, da Indonésia, da Índia, todos têm sonhos. Todo mundo tem sonho, independente de cultura, etnia, raça, tempo, todo mundo tem sonho. O sonho é para toda a humanidade. E a gente não é indiferente, a gente pode ser indiferente ao sonho. E muita gente tem gente que fala assim, eu não sonho. Eu não sonho. Mas psicologicamente, estudos científicos da psicologia dizem que todo mundo tem sonhos. Toda noite. Pode ser que não traga a sua consciência, mas o seu subconsciente está lá registrado. Mas o que são os sonhos? E quais são os seus objetivos? Para que servem os sonhos? E o que representa os sonhos para nós que somos crentes? Então, assim, sonhando muito igual o sonho, eu sonho pra caramba. Então eu vim percebendo, eu costumo, desde que eu me converti, nós estamos em 2018, eu me converti em 2009, então tem 9 anos. Eu anoto, eu escrevo todas as manhãs, eu escrevo o sonho que eu sonhei. E aí eu oro. Eu falei, Senhor, por que eu sonhei isso? O que o Senhor quer me avisar? Se for livramento, o Senhor me livra. Se for uma atenção maior que eu tenho que ter a isso, o Senhor me abre meu entendimento. Se for algo da minha carne, da minha subconsciência, da minha consciência, do meu corpo carnal, algo sentimental, tudo isso eu vou orando a respeito do sonho que eu tive. E o Senhor, ele é o nosso amigo, o Espírito Santo é nosso amigo, então ele vai nos orientar a respeito daquele sonho. Mari, mas pode não ser nada. Sim, pode não ser nada. Mas esse nada, mesmo não sendo nada, ele tem um sentido. Eu vou explicar para você, eu acho que falar sobre sonho é tão complexo e é tão extenso falar sobre sonho. São tantos tópicos para citar. Eu não vou fazer um vídeo muito comprido para não ficar chato e enfadado. Aí eu vou fazer um monte de vídeo que dá pra gente questionar. Pode despertar em você uma curiosidade, pode despertar em você um conhecimento e começar a entender um pouco dos sonhos. Mas olha só, não tem nada de quero falar assim a respeito de sonhos dentro do nosso contexto de vida com Deus, de vida cristã. Não tem nada a ver com esoterismo, esse monte de crendice que tem a respeito de sonhos. Tem gente que sonha e joga no jogo do bicho. Nada disso. Eu vou colocar um pouco da ciência, né? A gente precisa entender também o que compreende todos os nossos mundos, né? Nós temos o mundo da consciência, nós temos o mundo da subconsciência, nós temos o mundo da nossa carne, nosso corpo físico, nós temos o mundo dos sentimentos, nós temos o mundo espiritual e nós temos o mundo virtual. Então são vários mundos que cada um desses mundos compreende em leis, né? Nossa consciência tem leis dentro da consciência. Quem estuda aí psicologia sabe o que eu estou falando. Nossa subconsciência, então, existem leis no nosso corpo que devem ser obedecidas. Um aviso do nosso corpo, pessoal da enfermagem, quando você tem uma infecção no seu corpo, o seu corpo vai te avisar. E você pode sonhar com isso. Pode sonhar que está enfermo. Eu sonhei, eu fiquei muito enferma no mês passado. E eu sonhei, a maioria das vezes quando a gente sonha com uma pessoa, é nós mesmos. Gente, eu falo de carteirinha. Quando você sonha com alguém que está enfermo, que está passando dificuldade, é você. Porque os seus olhos, essa ótica aqui, é da consciência para fora. Você não consegue olhar a sua ótica para dentro. Então, o que vem o sonho? Ele vem te dando um aviso. Assim, daqui para fora. Então, eu consigo ver o outro no estado de enfermidade que eu estou, ou que eu ficarei. Porque é sempre aviso.
Então, esses mundos, essas leis que compreendem através do sonho, ele existe avisos. Todo sonho vem para te avisar, seja de consciência, seja do seu corpo físico, seja do seu sentimento, seja espiritual, seja da sua carne, seja da sua... Todos vêm para te avisar, todos têm isso em comum. O gatilho do aviso. Todos, até sonhos que vêm de ordem maligna, eles vêm para te avisar. Sempre se tiver um sonho de ordem maligna para te atacar, vai vir um sonho primeiro de aviso. Nenhum dos mundos vai te dar... vai acontecer algo com você que o sonho não te venha te avisar. O sonho vem para avisar, como um gatilho, como uma lei que existe. Todos vêm para te avisar. A Bíblia diz, a respeito de sonhos e visões, que nos últimos dias, vamos compreender um pouco do que a Bíblia diz, que primeiro ela diz o seguinte, que do mundo muito pensar, se preocupar, vem os sonhos. Pode ser um sonho de barriga cheia, existe também. Mas também diz que nos últimos dias, os jovens teriam visões e os velhos sonhariam. Mas hoje em dia, não é só os velhos, não estou dizendo que eu sou velha, né? Tem muita gente que sonha novo. Então, existe essa ótica aí. Existem sonhos que vêm para avisar que são de grande importância. Você já teve aquele sonho que vem como impacto na sua vida. E você ouve até o barulho, um estrondo, um espelho quebrando, ou uma voz que te chama. São sonhos que, poxa, mas era tão real. Aquilo não foi sonho, aquilo foi uma visão. Foi o meu espírito. Sonhos que marcam, trazem barulho. São sonhos que vêm para te avisar. E tem sonhos que mudam todo o percurso de uma nação, ou de uma cidade, ou a vida de uma pessoa. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque os sonhos, eles podem te embaraçar. É o que eu sempre falo, vem um sonho, a maioria das pessoas, elas negligenciam os sonhos. E existem dois extremos, ou ela negligencia o sonho, ou ela ignora, por não compreender. Mas nós temos que dar uma certa atenção a todos os sonhos. A não ser um sonho que você sabe que você sonhou, comeu lá uma feijoada, foi dormir e teve aquele sonho que não tem nada a ver. Aí você mesmo já tem o próprio discernimento que não tem nada a ver. Mas existem sonhos, né, que vêm como aviso para sua vida. E é muito sério. Existem sonhos muito sérios. Todo sonho que tem uma grande importância, nesses últimos tempos agora, eu tenho visto muita gente sonhando com o arrebatamento da igreja. Sonhos com o Senhor chamando, despertando na madrugada. E aí as pessoas, elas ficam impactadas e depois acabam esquecendo. Que é o conselho que eu dou, é que a pessoa comece a orar e pedir ao Senhor preparo, né? Se é arrebatamento, é arrebatamento, né? Tem avisos nos sonhos que vêm acompanhados de figuras ilustrativas, tipo assim, você sonhou com um sapo, com água, com um jacaré, cobra, com ave de rapina, corrente se arrastando, barulho.
Esses são sonhos espirituais, avisando um problema. Avisando um problema. Tem que dar muita importância a esses sonhos. Pode ser até trabalhos de feitiçaria que estão fazendo contra você. Então, é o que eu sempre falo, para todos os sonhos, a não ser aqueles de barriga cheia, existe aí um tempo que você tem que tirar com Deus para estar orando, para estar buscando. Senhor, me deu discernimento, que sonho é esse? Faz igual eu faço. Anota. Quando você for orar lá no seu devocional, Senhor, coloca esse sonho diante do Senhor. Se for um sonho, um aviso, me dê livramento. Se for para minha família, dê livramento à minha família. Se for os meus filhos, dê livramento aos meus filhos. Se vier o ataque do mal, me reveste com teu sangue. E vai orando. Os sonhos são para dar importância. Mas eu quero, antes de fechar esse vídeo aqui, só falar um detalhezinho que é muito importante também. Tinha uma certa vez que eu fui participar de uma igreja, fui ser auxiliar num ministério de uma missionária, e a igreja dela era muito estranha. Ela conduzia o povo através dos sonhos. Isso me chamou muita atenção. Ela tinha sonho toda hora. Ela podia deitar, que ela tinha sonho. Ela podia descansar lá, que tinha sonho. E ela sonhava com todo mundo na igreja. E aí ela ia manipulando as pessoas através dos sonhos. Ela chegava na pessoa, contava o sonho, e aí você tem que tomar essa direção, então fazer isso. Ia manipulando. Existia uma manipulação realmente através dos sonhos. E ela sonhava toda hora. Aí eu liguei minha lampadinha. E ela sonhou comigo também. E eu comecei a observar e orar. E perceber tantas coisas. Então a gente tem que ficar atento a essas pessoas que sonham demais, que acham que todo sonho é espiritual, e não é. Tem muitos sonhos que eu vou falar num outro vídeo, que você vai perceber que é a sua subconsciência. Simples assim. Mas eu quero entrar um pouquinho mais a fundo no outro vídeo para falar um pouco dos sonhos que vêm através da nossa subconsciência. É tão interessante. Sonhos que você, se você deitar em um lugar estranho, a sua subconsciência é tão massa, tão legal de entender, você acaba sonhando. Um sonho que tem nada a ver com a sua vida. Se você quer entender um lugar, isso aí já é uma experiência de missionário, tá? Às vezes, assim, você já tenha tido essa experiência, só se não atentou para ela. Mas eu atentei porque eu acabo notando os sonhos, e algumas vezes se repetiram as mesmas experiências com lugares diferentes, e aconteceu. Então eu vou ficar por aqui nesse vídeo, e depois fazer um outro vídeo um pouquinho mais a fundo do que é os sonhos da subconsciência, tá bom? Um abraço, beijo e a paz.